Ô, Natália Fiuza, vamos lá para falar um pouquinho sobre essa vitória do Cruzeiro, com o que disse aí o Fernando Seabra. Queria que você analisasse o que foi o jogo e, naturalmente, é um jogo que tira um pouco da pressão, né? Porque o ambiente externo era todo contrário recentemente pelo que vinha acontecendo. O Cruzeiro teve a chance de vencer o jogo em casa no meio de semana, acabou empatando da maneira que foi, perdendo um pênalti no segundo tempo. É uma vitória para dar tranquilidade. Você encara dessa maneira também, Natália? Sem dúvida, Cirilo, até porque a gente pensa numa sequência do Cruzeiro, hoje encarou aqui o lanterna da competição. Daqui a 2 semanas, né? Porque o Cruzeiro vai ter essa pausa aí da data FIFA, depois não entra em campo na Copa Brasil, aí vai pegar o São Paulo, que é um adversário direto na briga pelo G6. Então, olha como a pressão para essa partida contra o Tricolor Paulista aumentaria se o Cruzeiro não conquista hoje esses 3 pontos aqui dentro do Mineirão contra um adversário bem mais acessível. E ainda bem, né, que o Cruzeiro terá a oportunidade de jogar no Mineirão mais uma vez. Ainda bem que o Pedro Lourenço e a sua equipe conseguiram reverter aí essa questão de jogar fora de Belo Horizonte, porque faz diferença. Cruzeiro aqui dentro é muito mais forte, muito mais habituado, a pressão, a força, o incentivo da torcida também faz a diferença, mas hoje, sem dúvidas, a palavra de ordem pós a vitória por 3-1 é alívio, é tranquilidade, porque agora o Seabra terá tempo para descansar os atletas. O Cruzeiro vem de uma maratona muito pesada, não à toa também os atletas sofrendo com a parte física, então terá tempo para descansar e terá tempo para ajustar o time para os próximos compromissos, porque aí também do São Paulo em diante começa mais uma maratona com os jogos da Copa Sul-Americana, né? E jogos de mata-mata, jogos que são para erro mínimo. Mas hoje foi um Cruzeiro que, se eu tivesse que definir talvez o Cruzeiro em uma palavra, foi um Cruzeiro meio desequilibrado. É porque do meio para frente, quando o Cruzeiro tinha a bola, o Cruzeiro tinha muitas alternativas. Eu até falei no nosso pré-jogo, hoje é dia da bola passar muito pelo Matheus Pereira, muito pelo Matheus Henrique, muito pelo William. E foi exatamente isso que acontecia quando o Cruzeiro atacava. O William forçando muito o jogo pelo lado direito, aparecendo no setor ofensivo, a gente sabe como ele é importante. O Matheus Pereira se apresentando para o jogo o tempo todo, se movimentando. O início do jogo mais pelo lado direito, depois um pouco mais pelo lado esquerdo. Em alguns momentos, quando ele não centralizava, o Caio Jorge se posicionava mais como um centroavante. Em outros... Só para você continuar, só convidar a galera a acessar o YouTube da Itatiaia, que tá rolando agora os melhores momentos. Se você quiser assistir, não viu o jogo, bora pro YouTube Itatiaia Esporte, Itatiaia Oficial. Siga, Nath. Boa, Cirilo. Então a galera tá vendo aí o Matheus Pereira quando centralizava mais, aí o Caio Jorge abria. Então era um Cruzeiro que tinha alternativas, tinha domínio de território, o time todo do meio do campo para frente, os zagueiros ali trabalhando no círculo central do campo. O problema aí, o Cruzeiro faz 2-0 com muita tranquilidade. Quando o Cruzeiro faz 2-0, o Atlético Goianiense não tinha finalizado nenhuma vez. Tinha trocado uns passos aqui ou outro ali pelo lado esquerdo do seu ataque, mas não tinha finalizado. Aí o Cruzeiro faz 2-0, parecia que seria um jogo muito mais fácil do que na verdade foi. E aí, logo nos minutos seguintes, o Atlético Goianiense começa a assustar. Chega primeiro, perde. Chegou outra vez, perdeu. Chegou numa terceira oportunidade, fez e ainda desperdiçou outras 2 chances claríssimas com o Shailon, quando já tinha feito o seu primeiro gol. Então, quando o primeiro tempo acabou, o empate era o mais justo, porque o Cruzeiro tinha sido mais efetivo, tinha criado 3 oportunidades e tinha feito 2 gols, mas tinha cedido muitas chances também ao adversário. Por isso falei desse desequilíbrio. Foi um jogo em que o Cruzeiro, quando atacava, era muito perigoso, mas os erros de passe e os erros de marcação, em especial no setor de meio campo, faziam com que o Atlético Goianiense recuperasse a bola e tivesse espaço para contra-atacar. O gol do Atlético Goianiense nem sai necessariamente de um contra-golpe, foi uma jogada até mais trabalhada, mas já é uma bola recuperada no meio campo, num erro de passe do Cruzeiro. Então isso tornou o primeiro tempo mais apreensivo, e aí vem a questão do desgaste, do calor, mas no segundo tempo o Cruzeiro voltou ligado, o Barreal voltou melhor, o Matheus Pereira seguiu no mesmo pique, se apresentando muito para o jogo, o William, e aí o Cruzeiro fazer o terceiro gol, que aí deu tranquilidade. Aí concordo com o Seabra, quando ele disse que no segundo tempo, foi um segundo tempo de mais domínio do Cruzeiro, porque o primeiro tempo só até os 24, 25 minutos, que a partir daí foi um jogo bem aberto. No segundo tempo,
O Atlético Goianiense ensaiou um movimento aqui, uma jogada de bola parada ali, mas realmente foi um jogo um pouco mais tranquilo em comparação aos 45 minutos iniciais. Então é um jogo, uma vitória do alívio, da tranquilidade, que dá um pouco mais de respaldo para o Seabra. Ele destacou, né? O Cruzeiro vem aí de 4 resultados, classificação e vitória contra o Boca, apesar das oscilações no desempenho. E aí, contra o Internacional, acho que pesa muito o resultado aqui no Mineirão, pelo pênalti perdido e tudo mais, mas nada também que não esteja muito fora do script. Agora, hoje não podia perder, né? Hoje não tinha outro resultado que interessasse senão a vitória, porque você pega o Lanterna dentro de casa, numa condição muito favorável a você, não dá para desperdiçar. Para falar de individualidades, o Cruzeiro sofreu hoje no seu setor defensivo. Não defendeu tão bem como atacou. E olha só como é curioso. Quando nós estávamos nos preparando para o jogo, esperando a escalação, se mobilizando para a partida, o setor ofensivo preocupava muito mais do que o defensivo. Porque o ofensivo teria desfalques importantes. Era um jogo sem Dineno, sem Arthur Gomes, sem Lautaro. Então era um jogo em que muita responsabilidade em cima do Caio Jorge e a gente não sabia exatamente como ele reagiria e reagiu muito bem, um gol e uma assistência. E não só isso, se apresentou muito para o jogo, apareceu nos dois lados do campo, brigou muito também quando o Cruzeiro perdia a bola, voltava para recompor, correndo muito nesse calorão. Então acho que o Caio Jorge respondeu muito bem a esse momento de pressão que ele vive. Mas era um setor ofensivo que preocupava mais do que a defesa, porque a defesa tinha o retorno do William, que é o melhor lateral direito desse país, e hoje mais uma vez provou porque foi convocado, porque foi muito bem. Tinha o retorno do Lucas Romero, então a gente pensou, ó, defensivamente o Cruzeiro não deve sofrer. Vamos ver se com a bola consegue ser um time mais eficiente, com mais velocidade, sem tanta burocracia. Foi justamente o contrário. Com a bola, o Cruzeiro até encontrou caminhos, mas sem a bola acabou dando muito espaço, falhas de marcação. Zé Ivaldo no primeiro tempo meio perdido, perdeu os duelos de velocidade contra o atacante do lado esquerdo do Goianiense. Primeiro o Luiz Fernando, depois ele machucou, sentiu na verdade, né? Ele passou mal pelo calor. Aí entrou o uruguaio, muito novo ainda, do Atlético Goianiense, o Alejo Cruz, mas que é um bom jogador, tem uma visão de jogo interessante. Então, as peças hoje da defesa deixaram um pouco a desejar. O Zé Ivaldo, o Marlon aqui no lado esquerdo, sofreu também um pouco na recomposição, tanto que nem conseguiu apoiar tanto, avançar tanto, porque estava sempre muito preso aqui. E o Wallace no meio-campo hoje também não estava no seu melhor dia, tanto que foi substituído, e achei que foi uma substituição correta do Seabra quando ele volta com o Japa para o intervalo. Pena que o Japa machucou, agregou um pouco ao jogo, mas depois o Vitinho entrou, e o Vitinho, ele é um jogador, Cirilo, que ele lembra em característica até o Matheus Henrique, no sentido de que quando ele recebe a bola, ele acelera o jogo, né? Ele não é muito um jogador de passe para o lado. Ele pega a bola, levanta a cabeça e parte para cima. Ou para tentar achar o Matheus Pereira, para o Matheus Pereira já dar o acabamento da jogada ali para assistência, ou então ele mesmo tenta finalizar como tentou. Então o Cruzeiro, quando tinha ele em campo ali, o Cruzeiro tinha um jogo mais acelerado. Quem fez muito isso no primeiro tempo foi o Matheus Henrique, que inclusive foi um dos destaques. Matheus Pereira, quando ele regula, geralmente o Cruzeiro regula. Ele é meio que um termômetro ali do time, né? Hoje contribuiu com assistência, finalizou 2, 3 vezes da entrada da área, uma com muito perigo. Vi que ele estava tentando também, estava com vontade de colocar o nome dele na súmula como marcador de um gol. E é importante que ele esteja com confiança, que ele esteja crescendo, porque quando ele cresce, o coletivo do Cruzeiro cresce junto. Natália Fiuza, comentarista Itatiaia, em nome de Monte Santo Cemitério Parque. Olha